Tem gente que quer exercer poder sobre os outros, sendo que não é nada elas. E às vezes é bem comum esse tipo de comportamento em um ambiente de trabalho, onde a pessoa tem o mesmo cargo que outra pessoa, um cargo inferior, e se comporta como se fosse até o dono da empresa e passam até a ser engraçadas, de tão absurdo que seus comportamentos são. De uma pessoa assim, não tem sucesso nas coisas e não vai muito longe assim. O nosso assunto de hoje é sobre sinais de pessoas que tentam exercer poder sobre os outros, para a gente ficar bem esperto com elas. O primeiro sinal de uma pessoa que tenta exercer poder sobre os outros é que elas são manipuladores emocionais, ou seja, tentam perceber possíveis pontos fracos em uma pessoa onde ela possa fazer uso para que aquilo que elas querem venha se tornar realidade. E elas têm uma dificuldade em entender que poder é construído, não tomado à força. Um status de autoridade em algo se é construído e vem das pessoas, não é de si próprio. Elas são aquelas que usam da culpa, do medo ou vergonha para controlar os outros, e esses sentimentos ninguém gosta de passar. Algumas pessoas, por não saber lidar muito bem com essas situações, acabam aceitando entrar no jogo delas, simplesmente para não passarem por esses e outros sentimentos. Pois quem gosta de sentir culpa de algo? Pois elas dizem que se alguém não fizer algo por elas, vai dar errado e depois a culpa vai ser da pessoa, sendo que é nada a ver. Quem gosta de ter medo? E aí elas criam todo um cenário, toda uma historinha, uma novela, até um seriado para que a pessoa venha sentir medo de não ser escravo dela em algo. Ou até quem gosta de passar vergonha? Ninguém. E elas também são boas em fazer isso. Onde? Vai exercer uma pressão tão grande na pessoa que tanto no particular ou no coletivo ela vai construir uma realidade que não existe e a pessoa não precisaria passar, que é o de vergonha. O próximo sinal é a desvalorização constante que elas causam nas pessoas, pois quando o objetivo delas é atingido, elas conseguem fazer uma pessoa sentir a obrigação de fazer algo por elas. Elas querem que algo seja feito de uma maneira e aí se alguém tiver uma ideia melhor, uma maneira melhor, elas não querem saber. Desmerece a opinião da pessoa na hora. Se alguém se sentir triste ou frustrado por algum ocorrido, elas desmerecem o sentimento da pessoa na hora, dizendo que eles estão sentindo algo errado. E infelizmente tem alguns líderes assim em alguns lugares, onde pede para a pessoa ficar até mais tarde no serviço em alguns dias, só que elas não podem ficar porque vai perder o horário do ônibus, o transporte público, vai ficar mais perigoso as coisas para ela. Só que o líder não está nem aí, vai dizer que é coisa da cabeça dela, que ela vai chegar em um horário tranquilo em casa, ela pode ficar de boa, só que o chefe vai na hora que ele quer ir embora para casa e ele tem carro para ir para casa. Então tem coisa que precisamos avaliar muito bem, fazer a conta se vale a pena para nós ou não. Entenda que não temos só uma maneira de resolver um problema, pois muitos, nesse caso, pensariam, mas eu só tenho esse emprego, vou ficar desempregado, sendo que se a pessoa for muito competente no que faz, ela vai arrumar fácil um outro emprego. Um outro sinal bem comum nesse tipo de pessoas é que elas têm um comportamento autoritário, ou seja, não gostam de contradição. O que elas falam é lei, tem que prevalecer, e tem pessoas assim em um círculo de amizades achando que as coisas têm que ser do jeito que elas bem querem e as coisas não funcionam assim. Até porque essas pessoas não estão nem aí para ninguém e custa muito caro ter um relacionamento com elas. E elas acham que ninguém vive sem elas, por isso agem dessa maneira. Só que não devemos esquecer que elas não são as últimas pessoas da Terra. Existem muito mais pessoas legais e interessantes por aí. Mas para isso, é lógico, vamos ter que tirar elas da nossa lista de amizades. Elas são aquelas que, onde chegam, querem ser autoridade máxima nas coisas. Elas são assim, sem educação, não sabem se comportar e quebra a cara na maioria das vezes, porque muitos já estão calejados com esses tipos de pessoas. Entenderam que tem que cortar a liberdade delas o mais rápido possível, senão depois as coisas ficam bem complicadas. Já pensou fazer uma sociedade para abrir um negócio com um tipo de pessoa assim? Que confusão seria a vida de uma pessoa? Pois é, relacionamentos é um assunto muito sério que não podemos brincar nem por um minuto, porque as consequências podem ser caras e graves no futuro. E você já é inscrito nesse canal? Se não é, se inscreve aí. O próximo sinal de pessoas que tentam exercer poder sobre os outros é que elas tentam causar um isolamento social. Porque suas vítimas sozinhas fica muito mais fácil de exercer poder sobre elas, porque elas não vão ter referências externas, elas não vão conseguir entender que esse tipo de relacionamento
amizade é tóxico para ela e ela não precisa disso. E aí elas são bem cruéis porque começa a afastar dos amigos a pessoa, começa a afastar dos colegas do trabalho, na escola, na faculdade, e sua cartada final é afastar a pessoa até da família, e alguém que não está ligado na maldade delas, no movimento delas, acaba dando tanta liberdade que quando vai ver fica bem complicado resolver esse tipo de problema, até porque as nossas ações deixam marcas. Aí eu entro no jogo delas e desfaço de todas as minhas amizades, e aí reconquistar elas pode ser uma tarefa bem difícil, e algumas com certeza não serão restauradas. Por isso precisamos avaliar muito bem um conselho, porque está cheio de gente por aí fingindo ser um cordeiro, sendo que na realidade se é um lobo. Antes de ir para a próxima forma, já deixe sua curtida. A próxima forma de exercer poder sobre os outros é que elas constantemente buscam intimidar as pessoas. E aí elas ameaçam o tanto que for, pois já começa com seus joguinhos emocionais. Se você não me ajudar um dia, você vai precisar, e aí nem vai poder contar comigo. Grita se necessário, pois tem gente que acha que resolve as coisas assim no grito, e aí isso é só sinal de uma fraqueza da parte dela. Só que aí elas podem avançar para um lado mais complicado ainda, que é gestos agressivos para gerar um ambiente de medo e mostrar para as pessoas ao redor que não é para ninguém desafiar a autoridade que às vezes elas nem possuem em nada. Tem certos ambientes que você já chega e elas já construíram o seu reinado. Só que isso não significa que nós temos que permanecer nesse lugar, até porque é perigoso começarmos a acreditar que elas têm todo esse poder a ponto de nos prejudicar. Então tome muito cuidado com esses tipos de pessoas. Analisa aí se alguém que você está lidando tem algum desses tipos de comportamentos. E aí procure uma maneira de se afastar saudavelmente, e assim você terá uma vida de paz. Quer aprender mais coisas sobre lidar com pessoas? Tem um treinamento completo para você na descrição desse vídeo que vai te ajudar a dominar este assunto. Clica lá, estou te esperando.